se vocês precisarem, podem também aí me interromper sem problema nenhum, tá? Pessoal, eu queria só confirmar com vocês. Vocês conseguem. Acabei de compartilhar a tela com vocês. Vocês confirmem quando aparecer, por favor. Só dê um. Legal. Tá aparecendo para todo mundo aí? Sim, sim. Sim, legal, show de bola. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre profissional do futuro, tá? Vou dar um geral de como vai funcionar esse momento de hoje, mas mais uma vez eu reforço a vocês que a ideia é a gente bater um papo, tá? Não queria criar essa expectativa que isso aqui fosse uma palestra onde eu fico falando o tempo todinho e vocês ficam apenas me ouvindo aí. Por favor, interajam, comentem, abram o microfone e tragam suas ideias para que a gente se torne aqui o nosso encontro ainda melhor. E aí, só para dar um geral, tá? Tipo, quem sou eu, o que é que eu tô fazendo aqui, tá? Eu trabalho com consultoria na área de empreendedorismo há aproximadamente uns 10 anos já faz algum tempo. Nesses 10 anos eu já fiz algumas coisas, tá? Mas o que eu mais gosto de fazer é estar envolvido com startups, com programas de inovação e programas de empreendedorismo. Então, hoje eu sou sócio da empresa de consultoria, na qual trabalho com consultoria para pequenos negócios e startups. Então, eu tenho envolvimento aí com algumas incubadoras do estado, com Porto Digital aqui também, incubadora do Porto Digital, incubadoras no Agreste, incubadoras no Sertão. Trabalho como consultor sênior de um programa de inovação lá em Petrolina, inclusive estou indo para lá amanhã. Hoje eu também sou analista de empreendedorismo dentro do César. O César é basicamente uma empresa âncora aqui do Porto Digital em Recife e eu trabalho dentro da área do laboratório de experimentação do César. Então, basicamente, minha vida se resume a estar envolvido com inovação desde pequenos negócios a grandes empresas, tá? E adoro participar de mentorias e programas de incubação quando tenho tempo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre profissional do futuro, tá? E aí, muito se fala, vocês já devem ter ouvido falar. Eu, particularmente, já escutei muito e escutava dos meus pais, de pessoas mais velhas, dizendo que o mundo mudou, o mundo não é mais como era antes, que na época X tudo era mato e hoje é tudo diferente. E eu acredito que essa perspectiva ela é um tanto errada, tá? O mundo não mudou. E aí eu queria mostrar a vocês o porquê. Na minha visão, eu acredito mais que a questão tem que ser tipo, mas o que mudou no mundo? Porque simplesmente a gente afirmar que alguma coisa mudou fica um tanto subjetivo, né? Então, tipo, mas o que é que mudou no mundo? E é isso aí traz a reflexão de que não é que o mundo mudou, o mundo ele continua mudando, né? Então, a questão é que a mudança ocorre de maneira contínua. Então, não é que mudou lá atrás, está mudando e vai continuar mudando daqui para frente. Então, a nossa geração já é uma geração diferente, a próxima geração já vai encarar o mundo de uma forma diferente, com outros problemas e outros contextos. Mas o que me levou a pensar sobre, tá, mas o que é que move essa mudança? O que é que faz com que o mundo mude? E aí eu cheguei em quatro coisas principais, tá? Essas quatro coisas, elas estão relacionadas primeira delas, ao planeta, e aí de uma maneira geral, tá tipo, o aquecimento global, a poluição, acesso a recursos. Por exemplo, agora a gente vive um contexto desse, né? Por exemplo, sobre energia na Europa, sobre petróleo. Então, acesso a essas commodities e outros recursos faz com que o mundo se modifique, mas por outro ponto também a gente tem relação muito com a quantidade de pessoas que habitam a Terra, né? Quanto mais pessoas habitam a Terra, mais as coisas mudam, porque mudam problemas e exigem maior organização, maior controle, questão de relações geopolíticas sobre os países e tudo mais. Um outro ponto, que aí talvez é muito mais próximo da nossa realidade e a gente vê muito mais no dia a dia, é a capacidade de automação, né? Que a tecnologia tem automatizado ou algumas atividades ou alguns processos que antes eram manuais ou que antes eram muito pessoais e agora estão sendo feitos por máquinas, por sistemas, por robôs. Por fim, tem um ponto aqui que é a conectividade. Então, cada vez mais as pessoas, países estando mais conectados, maior acesso à informação, maior o nível de globalização entre os países,
para o bom e para o ruim, né? A gente vê esse acesso de informação para coisa boa, mas também algo que acontece na China em poucos dias chega-se ao mundo todo de maneira muito prática, ou um navio que fica atravessado no canal de Suez, na outra semana já impacta aqui, ou o fato da China também estar com algumas questões de portuárias, e isso impede que as compras da gente cheguem via Shopee, Shine, várias outras questões que o brasileiro agora aprendeu a gostar, né? Então essa conectividade também influencia como a coisa muda. E aí eu queria perguntar a vocês, tá? Tipo, acredito que aqui, incrivelmente, vocês são mais jovens do que eu, porque eu já fui muito feliz por ser a pessoa mais jovem de algum ambiente, mas agora já não sou mais essa pessoa mais jovem ou mais novo de algum lugar. Mas eu queria perguntar a vocês, vocês acreditam que vão ter o mesmo tipo de vida profissional que os pais de vocês tiveram, que os avós de vocês tiveram? Tipo assim, vão terminar o colégio, vão terminar a faculdade, vão arrumar um emprego e vão trabalhar ali por 30 anos naquele emprego e depois vão se aposentar? Vocês acreditam que conseguem rodar esse mesmo script que a galera rodava antes da gente? Eu gostei que veio um não com risadinhas, assim. Tipo, quem é que pode falar? Por que não? É meio que justifica a sua resposta aí. Por que não, vai? Vinícius mandou que estava tudo mais flexível. O que é que vocês querem dizer com isso? Vocês podem falar, tá? Mas se vocês preferirem escrever, mas eu vi que Boa José tarde, William abriu o pessoal. microfone para falar. Acredito que vai variar muito do contexto da atividade que a pessoa esteja exercendo, né? Porque existem aquelas pessoas que querem ficar batendo naquela mesma tecla, como também existe, né, o mundo do empreendedorismo, né? Que é onde entra essa parte que Vinícius falou, que é flexível, né? Faz se tornar Sim, flexível. Então, assim, o mundo do empreendedorismo faz com que a gente quebre um pouco esse laço de viver iguais os pais da gente. Eu vejo dessa maneira. legal. Tipo, primeiro, assim, boas reflexões de vocês e um ponto para destacar sobre isso tudo é que provavelmente vocês não vão fazer a mesma coisa porque vocês não querem fazer a mesma coisa. Tipo, o Vinícius escreveu aqui, né? As pessoas não ficam tanto tempo em um mesmo lugar. E quando a gente tá falando das pessoas, a gente tá falando de vocês, né? Tipo, nós aqui. Geralmente nós não queremos ficar no mesmo lugar por tanto tempo. Fala aí, Daniel. Vi que você levantou a mão. E falando sobre isso de ficar tanto no mesmo lugar, eu posso tirar que a mentalidade dos nossos pais, meus avós, era justamente essa, de você terminar o colégio, conseguir um bom concurso, um bom emprego e permanecer ali. Isso seria o sonho. Mas, particularmente, para mim, isso seria um pesadelo, eu permanecer no mesmo lugar, né, pelo tempo de quase toda a minha existência, fazendo a mesma coisa. Então, e eu acredito que tem um pouco disso também, de não querer fazer aquilo para o resto da vida. Legal. E de fato tem, tá? Tipo, essa provocação é para mostrar dois pontos. Primeiro, que vocês, enquanto futuros profissionais, não querem isso, e também que o mercado de trabalho hoje em dia é bem dinâmico, então provoca mudanças muito significativas a diversos níveis, tá? Eu conheço pessoas que já trabalhei próximo, fiz algum projeto que trabalhavam presencialmente, passaram a trabalhar em home office, passaram a trabalhar em home office para empresas de fora do país e depois foram morar fora do país para trabalhar nessas empresas. Então, tipo, o mercado hoje em dia tem muito mais possibilidades, eu diria. E um ponto sobre isso tudo e essa evolução, isso tem a ver com a aula de história, que eu acredito que todo mundo aqui participou dessa aula de história lá atrás, né? E a gente tem ou tinha basicamente três revoluções que ocorreram ao longo da história humana. A Revolução Agrícola, né, onde o homem começou ali a dominar as técnicas de cultivo e plantação e, e também de cultura de animais, né? Então, a domesticar animais e tudo isso permitiu com que a gente não precisasse caçar tanto mais e conseguisse se alimentar de maneira diferente. Então, isso deu um boom
para a Revolução. Depois teve a Revolução Industrial, então a gente começou a trabalhar com maquinário, né? Tipo, pô, prensa, trens e tudo mais, e isso há algum tempo atrás, que já não é tão recente assim. É, houve a revolução digital, né? Internet, computador e tudo mais. Só que, como vocês viram ali, o tracejado aqui, ele está contínuo. Ele ainda vai meio que ocorrer, ele continuou, né? Porque a vida não parou. E basicamente a gente diz que alguns pensadores, né, de futurismo já falam que a gente já está numa quarta revolução, que aí alguns chamam de revolução pós-digital, a era da complexidade, coisas do tipo, porque já faz muito tempo já que a gente passou pela revolução digital e hoje a gente está criando outra coisa. E toda essa mudança faz com que o mundo mude. E basicamente cria uma dicotomia aí, cria um que a gente chama, né, de questão binária, né? O ser humano tende a querer dividir a maioria das coisas em duas partes, seja a esquerda e a direita, seja em cima e embaixo, seja o certo e o errado. E acredito que em alguma instância isso torna as coisas mais fáceis de entender, mas limita muito o nosso pensamento. Porém, para apresentar isso aqui, eu acho que essa lógica faz bem sentido, tá? Eu queria apresentar a vocês a lógica industrial, a lógica digital e mostrar a vocês como é que isso tem impactado no nosso dia a dia até hoje, tá? Espero que no final vocês se convençam do que eu quero apresentar a vocês. Mas vamos lá. Tem a lógica industrial, e aí eu queria mostrar essa imagem aqui, essa imagem preto e branco, né? Lá de trás, a galera trabalhando na manufatura de alguma indústria. Eu queria perguntar a vocês o que é que isso aqui lembra a vocês, assim, quando vocês batem o olho nessa foto, nessa imagem, isso aqui lembra o quê? Remete o quê? Qual é a memória que vocês têm de vida sobre isso? Lembra algum lugar que vocês já passaram? Lembra algum lugar que vocês já viram? Isso Não aí lembro. remete muito São Paulo, né? São Paulo tem muito isso, né? Essas indústrias que tem até aquele filme, né? Que é repetido, a pessoa repete tantos movimentos que acaba, né? Então, assim, O- vem logo, quando eu vejo essa imagem, vem logo São Paulo, né? Que é tipo uma cidade industrial, né? Tu tá falando do filme de Charlie Chaplin, né? É isso, exato. Tempos modernos e tal. É bem legal aquela sátira que ele faz. É, Mas lembra algum lugar que vocês já passaram? Camila levantou a mão aí. Isso me lembra fabricos, né? Fábricas de tecido, de confecção de roupa, essas coisas assim. Normalmente, grandes fabricos maiores, né? Fábricas maiores de confecção de roupa têm um sistema bem parecido. Não lembra mais nada vocês não? Porque isso assim, quando eu bato o olho, lembra alguma outra coisa. Sala de aula. Sala de aula? Será? Vou pegar esse gancho de Camila, tá? E aí, como Camila falou, eu vou aqui abrir um parêntese dessa conversa toda. Revolução Industrial, a galera trabalhava daquele jeito, e isso aqui é uma foto da mesma época ali, semelhante a uma sala de aula. E isso é lá de 1800, viu, galera? Tem muita coisa diferente para o que é hoje. Não tem muita coisa diferente. E vou dizer mais a vocês. A escola, no modelo como ela é feita até hoje, ela surgiu justamente junto com a Revolução Industrial lá na Prússia, lá por volta de 1817, com o intuito de capacitar pessoas para trabalhar em indústrias nessa área da Revolução Industrial. E o que é que aconteceu, tá? Já que a gente está falando sobre isso. A gente continuou com esse software, né? Vamos dizer assim, esse sistema operacional rodando num hardware diferente. Todo mundo evoluiu, a gente tem novas possibilidades. É como se nós fôssemos um celular, nosso celular agora tem câmera, 7 câmeras diferentes, uma memória ultra mega super diferente, só que nosso sistema operacional ali do iOS ou do Android, ele ainda está lá na época da Revolução Industrial. A gente ainda pensa algumas coisas como se vivesse na era da Revolução Industrial. E o bom foi que Vinícius mandou a pergunta, né? O modelo de escola evoluiu desde então. E aí eu vou mostrar a vocês e fazer uma diferença muito clara aqui, tá? Educação é maior que escola, tá?
O sinal, lembrando da aula de matemática aí, mostra isso. E aí, sobre isso, o que é que eu queria questionar vocês, tá? E aí, não estou aqui para trazer verdades ou o ponto aqui é causar reflexão. Então, fechando esse parênteses de que a gente ainda tem muita coisa de lá de como é feito, a gente ainda segue a primeira série, segunda série, ou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, assim vai, disciplinas separadas, professores separados, a gente mais semelhanças, tá? Escola toca um sinal para a gente entrar para a sala de aula, a escola toca um sinal para a gente sair da sala de aula, igual como se faz em indústria, tá? A escola tem fardas, igual se tinha fardas na época da Revolução Industrial. Então, tem algumas coisas que foram criadas lá atrás que até hoje a gente replica, sem ter tanto sentido assim como tinha há 200 anos atrás. E aí, mais semelhanças ou como é o pensamento da gente da Revolução Industrial, tá? A gente é linear. Um ponto A leva um ponto B. Eu vou para o primeiro ano, depois eu vou para o segundo ano, depois eu vou para o terceiro ano, depois eu vou para o quarto ano. Se eu não repetir, eu termino a escola lá para os 17, 18 anos e vou para a faculdade. Então é muito encadeado assim, tem muito mistério, é uma subida única. Assim como o pensamento linear é que um aperta o parafuso, outro bota a roda, no final a gente tem um carro ali pronto, no final daquela esteira do processo de industrialização. Outro ponto que é repetitivo. Assim como o pessoal citou aqui o filme Charlie Chaplin, né, que ele faz uma sátira de que as pessoas executam a mesma coisa todo dia ali, o mesmo movimento, a gente também na escola aprendia por repetição. É, você tinha que ler até decorar, ou você tinha que responder questões ou problemas até aprender como é que faz aquilo. Então a gente aprendia, era incentivado a aprender repetindo, tá? Ditados, tabuadas, tudo se baseia na repetição. Você vai repetir ao ponto que você vai aprender, em tese, tá? O outro ponto é que era segmentado. Assim como a gente repetia muita coisa, cada pessoa só fazia uma coisa. Eu só apertava o parafuso, Maria Vitória só ajustava a roda, Sidney só pintava o carro, Daniel montava o para-choque, e na aula também era assim, tinha a professora ou o professor de matemática, o professor ou a professora de português, a outra aula era de física, a outra aula era de geografia, e nada se misturava, a gente era compartimentalizado, assim, a gente era separado, né, por compartimentos. Pensando nisso tudo, tem outro ponto que é bem parecido, é um tanto previsível. Se nenhum aluno levar bomba, você vai se formar. Se a gente executar todas as atividades que tem aqui na esteira da indústria, a gente tem um carro lá no final. Não tem muito espaço para coisas diferentes acontecer. É um processo mais seguro, vamos dizer assim, também, a nível de expectativa. Mas tá, Breno, beleza, a gente, lógico, industrial, eu não penso tanto assim, eu já nem penso dessas coisas, e o lugar que eu estudei nem era desse jeito lá. Sou muito novo e tal, tudo diferente. Existe outra forma de pensar que é uma lógica mais digital, tá? O que é que essa lógica digital diz? Que ela não necessariamente é linear. Você não precisa passar do ponto A para o ponto B para ir para o C. Você pode vir do A para o C, talvez, sem problema nenhum. Ou você pode nascer um dia sendo anônimo e não especialista, e em algum pouco tempo você passar a ser especialista em alguma coisa. O que é que isso quer dizer? Que você não precisa talvez seguir todas as matérias ou aprender a fórmula de Bhaskara para poder ser um advogado, uma secretária, um piloto de avião, uma dona de uma empresa. Enfim, o processo não é linear, a vida da gente não é linear. É muito mais parecida com a montanha-russa do que algo linear. Então, uma segunda provocação beleza, o que é que a gente tem que também não é linear? A gente a lógica de precisar ser multidisciplinar. Ao invés de ser segmentado, por exemplo, eu só entendo de administração. Não, eu preciso entender de administração, preciso entender um pouco sobre geografia, preciso entender um pouco sobre antropologia, preciso entender sobre alguns pontos, logicamente, alguns desses com maior profundidade, no qual eu posso e devo ser especialista, mas eu tenho que ter um entendimento geral até para poder formular meus pensamentos, tá? Não é simplesmente para também dar opinião de tudo lá no Twitter, no Instagram, não. Não é querer saber de tudo para poder opinar sobre tudo, não. É querer saber sobre algumas coisas importantes para poder você mesclar, porque matemática tem a ver com física, que tem a ver com história, que tem a ver com tudo, nada é separado na vida da gente, basicamente é tudo junto. E
multidisciplinar não é multitarefa, tá? Tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo é tentar ser multitarefas, isso que a ciência já provou que não existe, não, a pessoa não consegue fazer, pelo menos não conscientemente. O terceiro ponto é que a mentalidade digital é muito mais conectada, então a gente não só entende que as pessoas estão conectadas, mas o nível de informação está conectado e também conexão a nível de internet, tá? A gente está sempre online, conectado, podendo não simplesmente receber informação, mas poder criar informação para colocar naquilo ali. Então, isso tudo torna a vida um pouco exponencialmente imprevisível. Isso quer dizer, sei lá, um Whindersson da vida, que um dia era um cara gravando vídeo para a internet com a câmera em cima da televisão dele e se tornar uma pessoa famosa e referência na área de humor e dando cursos sobre como fazer humor. Isso também permite que, do dia para a noite ou em pouco tempo, a pessoa, o que era muito difícil de acontecer se torne fácil de acontecer ou acontecer mais rápido. Sei lá, a vacina que antes demorava 3 anos para acontecer, agora com tecnologias é possível que ela seja efetivada com maior rapidez, também devido à necessidade. Isso também ocorre, por exemplo, com celulares. Por exemplo, hoje a gente usa um celular que já foi muito melhor do que o celular que há 50 anos atrás, o computador que levou o homem para a Lua, hoje é muito pior do que o celular que a gente tem no bolso da gente. E assim consecutivamente, tá? Então, essa discrepância entre uma lógica linear, que seria essa linha, né, mais reta, versus uma lógica exponencial, que ela é provocada pelo digital, ela cria uma disrupção, tá? E basicamente essa disrupção é o que a gente está vivendo hoje. A gente tem um pouco da mentalidade lá, industrial, só que num contexto diferente. Então, tem algumas coisas que a gente tenta fazer, eu tento entender, que já não funciona mais. A gente precisa atualizar esse software nosso, esse nosso sistema operacional, para a gente começar a ver a coisa de um jeito diferente, tá? Então, em resumo, eu diria que a gente não está vivendo uma mudança dentro de uma era, tá? Uma era de mudança e tal. A gente está vivendo a mudança de era. Como é que... Breno, tá me ouvindo? Tô. Não, eu só gostaria de fazer um comentário, eu falo muito para um comentário que é o seguinte, né? A gente ainda, você trazendo essa ideia da escola, e eu coloco inclusive a própria universidade, a gente está vivendo basicamente o modelo escolar, né, do século XIX, com professores que foram formados no século XX e alunos que estão vivenciando no século XXI. Então, a gente tem uma diferença de gerações totalmente diferentes e, em realidade, é como você, eu gostei muito da ideia que você falou do sistema operacional. A gente tem hoje é como se a gente quisesse andar, basicamente, né, tivesse uma máquina super potente, um computador super potente, mas a gente ainda tem as limitações. Não, olha, eu tenho um sistema operacional da época ainda que eu só podia usar a pouca memória, podia usar poucos recursos. Então, isso é bem interessante. Gostei muito da colocação. E tipo, isso é muito presente na nossa vida, tá? Por exemplo, hoje eu não. Só para fechar isso, tipo, eu não tenho um ambiente de trabalho. Eu trabalho de casa, eu trabalho no escritório A, eu trabalho no escritório B, eu trabalho no computador, eu trabalho no celular, depende de onde eu esteja, tá? Então, tudo isso, essas mudanças têm ocorrido e a forma como também a gente olha para a coisa, né? Provavelmente vocês não vão conseguir explicar para o pai ou para a mãe de vocês, para os parentes de vocês, o que é que vocês fazem no trabalho que vocês têm. Porque o que vocês fazem hoje ou vão fazer é muito diferente do que existia na época deles. Então, até brinco, tipo, até hoje eu acho que meu pai não sabe o que é que eu faço da vida para ganhar dinheiro. Mas isso faz parte. É nosso papel também tentar aproximar outras gerações dessas mudanças, né? E aí eu queria propor um desafio a vocês, eu queria saber quem consegue ler para mim o que é que está escrito nesse slide. Inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. Boa, foi Vinícius ali que leu pra gente. E essa frase é de Stephen Hawking, tá? Stephen Hawking é aquele antigo físico que morreu alguns anos atrás agora, tem um filme sobre ele que é muito bacana também, trago isso a vocês. E ele dizia isso justamente, a inteligência e a habilidade de se adaptar à mudança. Mas teve um cara
antes dele, muito antes dele, que já falava algo muito parecido com isso aqui. E aí eu vou desafiar vocês de novo, mas acredito que vocês vão lembrar, para orgulho dos professores e professores de biologia de vocês, vocês já ouviram falar do nome da pessoa que se chamava Darwin. Isso, o filme, Marta perguntou, é isso mesmo, Marta, o filme de Stephen Hawking é A Teoria de Tudo. Mas Darwin falava que, ao observar os corais do fundo do oceano, ele percebeu que não era o ser vivo mais forte ou mais rápido que iria sobreviver, mas sim aquele que teria a maior capacidade de se adaptar à mudança. E Stephen Hawking falou isso com outras palavras. Então, eu trago isso para vocês refletirem que não é a pessoa mais inteligente, não é o profissional mais esperto, não é a pessoa mais bonita ou mais feia, mais alta ou mais baixa. O profissional do futuro vai ser aquele que tiver a maior capacidade de se adaptar às mudanças, porque as mudanças vão ocorrer com um nível cada vez mais rápido. Então, quanto maior for a habilidade de uma pessoa se adaptar a isso de maneira saudável, melhor ela será enquanto profissional. E isso aqui, pessoal, são dados, tá? Isso é uma curva da aceleração de crescimento da tecnologia dos últimos, sei lá, 600 anos. E isso mostra que vocês podem ver lá atrás, esses pontos amarelos nessa curva são basicamente inovações geradas, tá? Desde a prensa lá, para fazer jornal e coisas do tipo, coisas impressas, telescópio, telégrafo, luz. E vocês podem ver que nos últimos anos, ali de 1950 para hoje, a quantidade de inovações foi muito maior e a distância, né, o tempo necessário para as coisas acontecerem também reduziu muito. E isso faz com que haja essa percepção de exponencialidade que vocês estão vendo aqui, essa curva. Isso tem a ver com outro cara que eu vou apresentar a vocês, mas isso também tem a ver com essa frase que eu gosto muito do Thiago Matos, que ele diz: isso faz com que a gente veja que o que é normal hoje, no futuro, quando a gente olhar para trás, vai ser um absurdo. Isso serve para quando vocês vão olhar para as fotos de vocês de quando vocês eram crianças e vocês percebem que os pais de vocês vestiam vocês de uma forma que era bem cringe, ou bem jegue, ou bem estranha. E isso serve também para coisas que antigamente a gente aceitava e que para hoje parece um absurdo. Coisas muito sérias, como as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam ocupar cargos na sociedade, as mulheres não tinham o direito civil dela garantido em vários aspectos da vida dela, assim como hoje isso ainda está se discutindo, coisas que são absurdas a gente está discutindo ainda em 2022. Mas isso mostra cada vez mais que a gente evolui num pensamento que fica para trás, fica com muito esse aspecto de que a gente deve evoluir. Ah, Vinícius trouxe ponto bom, tipo, ficar em fila de banco. Eu diria, podia passar o dia aqui citando, tá? Principalmente vocês, que são mais novos do que eu, vocês não, provavelmente nunca revelaram uma foto, por exemplo. Você não sabe nem qual é a ideia de revelar uma foto, vocês não têm a ideia do que é tirar uma foto e não saber se a foto ficou boa ou não. Só descobrir que ela ficou boa depois de 15 dias e descobrir que a foto queimou e você não vai nem poder usar ela. Entre outras, tá? Mas essa curva de exponencialidade já foi lá atrás batizada por Moore, o que criou-se uma lei chamada Lei de Moore. É diferente daquela Lei de Murphy, tá? Que a gente diz que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Mas Moore, ele falou o seguinte, ele disse que a cada 18 meses ele percebeu que a capacidade de processamento de uma máquina ela dobrava. Ou seja, teu celular, de 18 em 18 meses, ele tem a capacidade de ficar o dobro de potência do que ele tem hoje, o dobro de capacidade de memória, o dobro de capacidade de processamento. A câmera que a gente usa tem a chance de ser o dobro de melhor, né, eficiência e qualidade. Então, isso faz com que cada 1 ano e meio, basicamente, isso dobre. Então, isso torna uma progressão geométrica ali, né? Você vai, ao invés de 1 para 2, 2 para 3, você vai de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8 e assim consecutivamente. Então, isso acelera o desenvolvimento da tecnologia. Isso faz com que não só ele aumente a capacidade, mas também a tecnologia fique mais barata, tá? Então, por isso que com o tempo, algumas tecnologias vão reduzindo de preço. Porém, algumas outras coisas permanecem no preço atual. Vocês podem pensar, pô, mas o meu celular não ficou mais barato. Ok, porque hoje tu não está pagando pelo hardware do celular, tu não está pagando pelo chip que está ali dentro, tu está pagando pelo serviço sobre coisas que tu só acessa porque tu tem um celular.
E se você não tivesse o celular, você não ia acessar, como rede social, sistemas bancários e tudo mais. Tem coisa que você só faz porque você tem um celular. Então, as empresas cobram por isso, tá? E aí, seguindo o Moore, ele reforça algumas outras informações que tem sobre a aceleração da tecnologia, que mostrava que em 2045, respectivamente ali no canto direito aqui de cima, a gente ia ter um computador que ele passasse a capacidade de processamento de um cérebro, de todos os cérebros humanos somados, né? Ou seja, eles vão pensar melhor do que a gente, de maneira muito mais rápida e basicamente sem comparação, né? Mas tá, vocês agora escutaram um monte de coisa, um monte de história, Revolução Industrial, vocês estão que nem esse robô aí, parando e pensando, tá, mas como é que isso muda a minha vida? O que é que isso tem a ver comigo, Breno? Que diabos é isso que tu tá falando? Isso muda tudo, porque isso basicamente muda o emprego, ou muda o trabalho, com a forma que a gente conhece ele hoje. É o fim do trabalho como a gente conhece ele hoje. E quem tá dizendo isso aqui não sou eu. Tipo, lá em 2013, que já vai fazer uma década aí, dois carinhas aí, ó, Frey e Osborne, fizeram um artigo científico em Oxford e eles basicamente avaliaram quão suscetíveis os empregos eram para serem substituídos por uma automação. Eles pegaram basicamente 702 tipos de emprego, todos os empregos que tinham na base de, vamos dizer, de cadastro de trabalho dos Estados Unidos. E eles descobriram que 47% desses empregos, ou seja, quase metade, estavam suscetíveis a serem substituídos por uma máquina nos próximos anos. Tinham um risco de serem substituídos. E que existia uma relação negativa, né, oposta entre automação e funções de alto nível, ou seja, quanto maior o nível salarial e o nível educacional daquela função, mais difícil era de ser substituído ali. Quais eram as funções com maior risco de serem substituídas, tá? Era operador de telemarketing, examinador de pesquisa, costureiras, técnicos de matemáticas e agente de seguro. E aí vocês vão dizer, mas Breno, mas eles não foram substituídos. Tá, mas eles já não trabalham mais como trabalham hoje. Como trabalhava há 1, 2, 5 anos atrás. Porque ninguém mais quer escutar telefonema de telemarketing, ninguém suporta mais receber ligação de São Paulo ou de qualquer outra cidade e país para te oferecer alguma coisa quando você não quer. Então, o próprio telemarketing muda, a própria forma de se conectar com os usuários muda, assim como a gente está falando aqui sobre potencial de ser substituído. E vocês podem ver que ele escreve aqui, ó, probabilidade. E essa probabilidade aqui vai de 0 a 1. Isso aqui quer dizer 99%. Tem 99% de ser substituído. Mas por que não foi ainda, Breno? Porque não vai ser a máquina por si só que vai substituir o telemarketing, mas novos profissionais ou novas empresas utilizando tecnologia vão substituir aquelas que não utilizam. Então, uma advogada ou uma médica que não utilizar tecnologia para melhorar a produtividade, melhorar a eficiência do trabalho, vai ser provavelmente substituída por algum hospital ou algum outro médico e médica que faça uso de tecnologia para melhorar o seu atendimento. E quais eram as atividades que tinham menor risco de serem substituídas, tá? Eles disseram que é 5, peguei as 5 maiores aqui. Terapeuta recreacional, supervisor de primeira linha de mecânica, instalação, diretor de emergência, a galera que trabalhava com saúde social, né, mental e abuso de substâncias, e audiologista. O que é que essas coisas têm a ver, tá? Primeiro, você precisa de uma puta criatividade para poder trabalhar nisso. Se alguém já viu um recreador trabalhando com um monte de criança, imagina você lidar com 10, 15 crianças ao mesmo tempo, saber quem está chorando, quem não está, quem gostou de uma coisa, quem não gostou, ter que mudar aquilo na hora, ter que adaptar alguma coisa porque alguma criança tem algum tipo de restrição ou porque prefere outro tipo de coisa, assim como um supervisor de primeira linha de mecânica de entender, diagnosticar, dar encaminhamento. Então, tem algumas coisas que a máquina ainda tem dificuldade de fazer, e principalmente essa questão mais criativa, o tato que nós temos nas pontas do dedo, essa habilidade que nós temos com a mão, principalmente na pontinha do dedo, uma dificuldade, além de perceber alguns tipos de reação, tá? Mas a dica maior que eu quero trazer para vocês é a seguinte, tipo, se hoje vocês desempenham uma função que vocês pensam que vocês são um robô, você provavelmente vai ser substituído por ele um dia. Se você vai para o trabalho, fazer a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito, provavelmente em algum momento da tua vida, um sistema ou uma automação vai fazer isso muito melhor do que o que você faz hoje. Fala, José William, diga aí.
Ô, Breno, pegando essa linha do tempo, né, que você mencionou aí, até 2045, né? Como se encaixaria a engenharia civil em si, nessa perspectiva de profissão, de tecnologia e tudo mais? Olha, cara, tipo, a engenharia civil eu acho que já vem mudando muito, né? Tipo, mas ainda tem, né? Eu acho que a parte comercial tem mudado mais nitidamente, né? Que é antigamente a galera vendia imóveis usando maquetes, né? Aí de novo aquela frase lá que eu mostrei a vocês, é absurdo, né? Como é que alguém compra casas e apartamentos com centenas de reais, centenas de milhares de reais, olhando só uma maquete. Aí, hoje em dia a galera já usa realidade aumentada, realidade virtual para dar um viés, assim como também tem muita tecnologia envolvida na própria construção em si, né? Desde a utilização de materiais, tipo composição de materiais, até no processo de construção. É, lembrando aí, sei lá, pandemia, no início da pandemia 2020 ali, a China conseguiu construir um hospital gigantesco em, sei lá, um mês, né? Então, tipo, tem coisa, logicamente, que a gente não vê aqui no Brasil, até gostaria de ver, né? Tipo, construções públicas sendo mais rápidas, ou nossas estradas sendo melhor construídas, mas eu não vejo nenhuma profissão sendo isenta assim de tecnologia. Ela, ela pode não tomar ela não pode, vamos dizer, assumir 100% daquela atividade, mas ela vai influenciar e vai fazer com que aquela atividade tenha que se adaptar a um novo contexto, sabe? Não sei se te respondi, mas eu vejo muito dessa forma. Tranquilo. O Vinícius até colocou aí o pessoal que usa impressora 3D. Eu queria dar uma dica, já que tu falou sobre isso. Tem uma série Netflix que, meu Deus, ela se chama Abstract. Abstract, tipo resumo em inglês. Quem tiver aí no Google, dá uma pesquisada, joga o link aqui. Basicamente, essa série ela pega ela faz entrevista e acompanha diversos designers ao longo do mundo, designers de diversas coisas, que desde a galera que é arquiteta, a galera que artista, pintor, a galera que cria produto digital e tudo mais, e a série busca entender como é que essas pessoas pensam. E aí tem uns 2 episódios, cara, que bem dentro, assim, de arquitetura, de construção, que eu acho que vale a pena, vocês iam gostar de ver. E aí fica a sugestão para vocês verem no final de semana, né? Já que todo mundo gosta de série. Breno, Oi. até falando uma de engenharia civil, né? Tem a questão também, tem uma empresa, até de Recife, né? Que eles revolucionaram agora, fizeram uma grande inovação, inclusive na venda de imóveis. Né? Por exemplo, agora eles vendem em módulos. Você compra módulos para compor a sua planta. Então, com isso, e cada módulo tem uma escritura separada. Então, por exemplo, você tem uma família grande, então, digamos, você tem uma família com, sei lá, 5 pessoas, então você precisou comprar, digamos, aí 3 quartos, você comprou 3 módulos. Depois os seus filhos saem de casa, fica só, digamos, o casal. Você pode vender aqueles módulos. Então, não tem mais aquele prédio onde todos os apartamentos têm o mesmo tamanho, porque isso, inclusive, é difícil para venda, né? Porque, eu quero morar em tal lugar, eu quero morar naquele prédio, mas naquele prédio só tem apartamentos grandes. Então, isso eu achei muito interessante. Tem muitas coisas assim, nesse sentido, e foi bom trazer, Michelle. Isso me fez lembrar outra coisa. Tem uma coisa que acontecia muito na construção civil, principalmente para fins de moradia, né? Que era olhando agora um tanto absurdo, mas o que é que a galera fazia? A galera construía uma casa ou um prédio num padrão, e aí a galera ia morar lá e reformava tudo. Trocava o piso, derrubava as paredes, fazia um monte de alteração. E aí vê o quão absurdo é, tipo, uma empresa ir lá, construir tudo, gastar tempo e dinheiro para outra pessoa chegar lá e destruir aquilo e refazer do jeito que quer. E aí já tem também algumas construtoras que pegam a planta, assim, tem várias formas de planta e você pode escolher o que você quer já para o seu apartamento enquanto ele está construindo. O piso, janela, esquadria, né, que são as janelas, portas e tudo mais, e também as divisões também modulares da casa lá que você pode escolher. Vê como é simples, mas como é bem diferente do que era feito antes e como a gente perdia tempo e dinheiro para resolver um problema que podia ser feito
pensado de uma forma diferente, né? E aí o que eu queria mostrar a vocês é que tem essa pesquisa do Fórum Econômico, que é bem recente, é 2020 ali, final da pandemia e tal, final do primeiro ano de pandemia, na verdade. O Fórum Econômico afirmava que 50%, ou seja, metade de todos os trabalhadores vão precisar se requalificar até 2025. Então, a gente está em 2022, nesse quinquênio, né, esses 5 anos, metade das pessoas vão precisar se requalificar, buscar aprender coisas novas sobre questões novas para poder permanecer no mercado de trabalho. E que 40% dessas habilidades vão mudar. Ou seja, de todas as habilidades que as pessoas têm, quase metade delas vão mudar. Tipo, as pessoas vão precisar aprender outras coisas que não sabiam antes. Outras habilidades, desenvolver outras coisas. E aí, o que é que isso tem impactado no mundo, tá? Eu fiz aqui uma relação rápida de um pouquinho lá atrás até depois de 2018, o que é que aconteceu, tá? Tipo, tinha muita coisa sobre internet móvel, tecnologia em nuvem, big data, a galera cada vez mais morando nas cidades, né? Urbanização, mudança de trabalho, de ambiente, restrição de recurso natural. E lá para 2015 foi surgindo 3D. A gente foi passando, foi vivendo por mais tempo na longevidade. A gente começou também a mudar a nossa perspectiva de consumo para um consumo mais consciente, pensando muito mais. As mulheres também cada vez mais fortes no mercado de trabalho e trazendo questões e participando de forma muito proeminente em decisões e poder de escolha. E 2018 para cá ainda mais, tipo robótica avançada, transporte autônomo, inteligência artificial, machine learning, biotecnologia e nanotecnologia estão fazendo coisas incríveis aí pelo mundo. Inclusive, fica aí mais uma dica, tá? Quem gosta de série, tem uma série no YouTube chamado A Era da Inteligência Artificial, que é apresentada por Robert Downey Jr. Para quem não sabe quem é Robert Downey Jr., Robert Downey Jr. é aquele cara que faz Homem de Ferro. Ele tem uma série que é gratuita no YouTube, do YouTube Original, já, que ele fala sobre diversas aplicações da inteligência artificial, que vai desde criação de avatares, a readaptação de pessoas que perderam membros, como pernas e braços, a automação de um porto inteiro, tá? Então, fica outra dica aí de quem gosta de ver série. Ela é em inglês, mas tem legenda. E aí, tipo, Breno, beleza, o contexto foi massa, qual é a perspectiva enquanto profissional? Eu quero saber, tá, para o meu futuro, o que é que eu tenho de perspectiva, de possibilidade? Para ajudar vocês nisso, eu trouxe aqui também uma informação do Fórum Econômico Mundial, que ele sempre traça ali quais são as habilidades que os novos profissionais precisam desenvolver para se adaptar ao mercado de trabalho. Eu separei 10 dessas e chamo elas de as 10 habilidades do futuro. A primeira habilidade é a resolução de problemas complexos. Então, os profissionais do hoje e do futuro precisam cada vez mais ter a habilidade de resolver problemas complexos. Problemas complexos necessitam de soluções complexas. Não adianta você chegar hoje e vir com uma coisa, para acabar com a fome é só produzir mais alimento. Não, porque se você produzir mais alimento, você vai, de onde você vai produzir, quem é que você vai fazer, com que nível de produção você vai fazer isso, você vai ter que sobrecarregar pessoas e vai ter que desmatar um monte de coisa para produzir mais. Então, coisas complexas necessitam de pensamento crítico e soluções complexas. Então, a gente precisa de pessoas que possam tomar decisão avaliando tudo isso, tá? Um outro ponto é pensamento crítico. Eu preciso analisar criticamente o que eu estou vendo, o que eu estou escutando. Isso, sob o meu ponto de vista particular, é uma coisa que tem faltado muito para a gente, enquanto sociedade, que é quando alguém me fala alguma coisa, quando alguém me diz alguma coisa, eu paro para pensar antes de aceitar aquilo como verdade. Eu paro para pensar se aquilo faz sentido ou não. Eu paro para pensar se aquilo é verdade ou não. Porque se simplesmente eu escuto algo e eu começo a replicar o que eu escutei, eu sou basicamente o ventríloco lá daquele bonequinho onde alguém bota a mão dentro e fica te manipulando. Nós, seres humanos, uma das coisas que nos fez chegar até aqui foi a nossa capacidade de pensar criticamente. E as pessoas e empresas estão procurando outras pessoas que saibam pensar criticamente, tá? E criticamente não quer dizer que você vai ser chato e ficar criticando as coisas, não, tá? É você entender situações, atribuir juízo de valor em algumas questões e ponderar com discernimento o ambiente onde você está e o contexto de tudo. O terceiro ponto é criatividade, tá? A criatividade talvez seja a forma que mais distingue um
humano, de uma máquina, de uma linha de código, que é a nossa capacidade de criar coisas novas, tá? E aí eu queria abrir um outro parêntese para vocês, para estabelecer rapidamente a diferença entre imaginação, criatividade e inovação. Alguém aqui consegue me explicar qual a diferença entre essas três palavras? Imaginação, criatividade e inovação. Eu já vou agradecer a Michelle também por botar os links aí no chat. Quem é que consegue? O que é imaginação? O que é criatividade? O que é inovação? A gente usa essas palavras todos os dias. Vamos lá, digam aí. Arrisquem. Beleza. Marta está dizendo que imaginar é algo, o ato de pensar, que não necessariamente quer dizer que algo seja criativo. Tá. Vamos lá. Imaginar é uma faculdade mental que o ser humano tem e que outros seres vivos não têm, tanto assim, que é imaginar algo que não existe. Então, eu consigo projetar imagens na minha cabeça ou pensar em coisas que não existem na vida real. Por exemplo, eu posso imaginar esse slide sendo preto, eu posso imaginar essa mão sendo pintada simplesmente de azul, eu posso imaginar que ali no lugar do 3 é um 4. Tipo, é uma faculdade mental que permite que a gente imagine coisas, crie imagens na nossa cabeça que não necessariamente existem na realidade. Diferente do nosso pet ali, do nosso cachorro, nosso gato, ele não consegue olhar para a panela de ração dele ali e pensar que está cheia ou está vazia. Ele não tem muito essa capacidade de imaginar coisas. Então, isso fez com que a gente possa bolar ideias na nossa cabeça. Quando a gente pega, então, a nossa criatividade e usa ela para resolver um problema, a gente está sendo criativo. Então, eu tinha um problema, esse problema pode ser qualquer problema, tá? Tipo, poxa, como é que eu chego mais rápido na escola? Como é que eu chego mais rápido na faculdade? Ah, e se eu pegar tal coisa, eu vou para tal caminho. Ou se eu fizer desse jeito, eu consigo fazer melhor, mais barato. Então, eu usei a criatividade para resolver um problema. Desculpa, eu usei a imaginação para resolver um problema, eu estou sendo criativo. E quando a minha criatividade é posta em prática e ela resulta em um impacto positivo para mim ou para a sociedade, eu posso chamar aquilo de inovação, que é eu imaginei algo que vai resolver um problema e a resolução desse problema impacta a vida das pessoas positivamente, seja financeiramente, ou seja socialmente, ecologicamente. Eu posso dizer aí que eu estou inovando, tá? Então, quando a gente está evoluindo aqui para a criatividade, a quarta habilidade do futuro é liderança e gestão de pessoas. Por mais que exista muita máquina, por mais que exista muita tecnologia, as empresas ainda são formadas por pessoas. E sem pessoas, tirando aqueles filmes lá de a pessoa é um robô, o robô vai dominar o mundo e acabar com tudo, precisa de pessoas. Então, saber lidar com pessoas, e gerir pessoas, e liderar pessoas é fundamental. Seja a profissão que você quiser fazer. Se você quiser ser um desenvolvedor de software ou uma desenvolvedora de software, ficar ali escrevendo linha de código no computador, em algum momento você vai precisar falar com pessoas, explicar o que você faz para as pessoas ou explicar o que você criou para as pessoas. Então é importante que você saiba que você não vai chegar muito distante se você estiver sozinha ou sozinho. Então, isso fica a dica aí quando vocês tiverem trabalho de classe, aqueles trabalhos que acabam as amizades. Pensem que trabalho em grupo é o melhor experimento para vocês aprenderem a gerir pessoas e liderar pessoas, tá? A quinta habilidade é uso e monitoramento de controle de tecnologia. Uso, monitoramento e controle de tecnologia. Isso ficou muito claro também no meio da pandemia, que a gente precisou usar um monte de tecnologia que muita gente nunca tinha usado na vida. Muita gente nunca tinha feito uma videochamada, muita gente não conhecia o Skype, não conhecia o Google Meet, muita gente não sabia fazer videochamada pelo celular. Então, as pessoas precisaram, ou basicamente foram forçadas a se adaptar a usar tecnologia. Então, a habilidade do futuro é uso, monitoramento e controle. Você precisa saber usar, você precisa acompanhar aquilo ali, você precisa ter controle sobre aquilo. Ou seja, eu não preciso desenvolver a tecnologia aqui do computador ou das minhas duas telas que eu uso. Eu preciso saber usar, eu preciso ter controle sobre isso, eu preciso saber como tirar maior proveito dessa tecnologia. Porém, um outro ponto que é muita relação com o que a gente está discutindo aqui é habilidades sobre aprender, estratégias de como aprender e de como ter uma aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa quer dizer que você busca aprender mais.
Existe um conceito que a gente trabalha muito hoje que se chama lifelong learning, que é tipo, meu Deus, isso em português seria meio que aprendizado contínuo ao longo da vida. Então, mostra que você não acaba os estudos como nossos pais, nossos avós diziam, eita, acabei os estudos. Não existe mais isso hoje. Ninguém acaba estudo. A pessoa estuda pro resto da vida e que se você parar de estudar, você vai ficar ultrapassado com toda certeza. Então você tem que aprender. Quais são as formas que tu aprende melhor? Tu aprende melhor em sala de aula, tu aprende melhor lendo livro, tu aprende melhor numa parada como essa aqui, de uma discussão, de uma conversa, tu aprende melhor escutando podcast, e como é que tu pode criar estratégias para ter essa aprendizagem cada vez mais ativa, tá? O sétimo ponto, que era uma coisa que não aparecia nas listagens anteriores do Fórum Econômico Mundial e apareceu em 2020, assim, com maior proeminência, é a programação. Aqui ele está dizendo de fato, aprenda a programar. Breno, mas eu quero ser um astronauta. Aprenda a programar. Não, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Aprenda a programar. Não, eu quero ser médica. Aprenda a programar. Não, enfermeiro. Aprenda a programar. Mas, Breno, eu não quero escrever de código. Então, pelo menos, saiba para que serve uma programação, como é que ela é feita e onde você pode aplicar isso no dia a dia. Para vocês terem ideia, as maiores startups hoje, o boom do momento, depois das fintechs lá, que são as financeiras, né? São as startups que atuam no mercado de saúde. Para vocês terem ideia, tem um monte de médico e médica procurando entender sobre programação para poder criar a solução para o dia a dia deles. Um monte de advogado também, porque eles fazem muita coisa que pode ser melhorado através de computadores. Exemplos, tem muitos médicos hoje que só operam por robótica. Ao invés de ele ir lá e abrir as pessoas e tudo mais, ou por câmera, como fazia, ele só opera agora por robô. O cara tem que aprender a operar o robô ali para fazer isso. E tem alguém programando o robô, né? O outro ponto é o raciocínio lógico. A capacidade de raciocinar logicamente, estabelecer nexo na coisa, ter um racional por trás, tanto para entender contexto, entender problemas, mas também para criar solução. Eu gosto do exemplo xadrez, porque o xadrez trabalha muito raciocínio lógico, né? Você pensa jogadas à frente, você simula possibilidades. Então, raciocinar com lógica é trazer um pouco de razão para as decisões que você toma, né? Embasado em quê? E não simplesmente pensar no agora, né? Tipo, eu gosto sempre de provocar um pensamento de segundo, terceiro nível, que é, de novo, poxa, eu tenho uma empresa, eu vou e demito alguém, tá? E depois, isso vai impactar a tua empresa? Isso impacta a vida da pessoa? Como é que isso impacta a vida da pessoa em outra instância? Ou aquele mesmo exemplo que eu citei lá no início, que é, eu vou produzir alimento em abundância, tá? Isso resolve um problema inicialmente, mas quais são os outros problemas que isso pode criar? Então, ter esse raciocínio lógico é fundamental, é muito importante para o profissional do futuro. O nono pensamento é pensamento analítico e inovação. E aí, isso é diferente de pensamento crítico, tá? De questionar, de buscar pontos. É diferente também de raciocínio lógico, que é trazer razão, trazer lógica. Ter um racional aqui é de análise. Você precisa analisar para poder inovar. E para poder fazer isso, a gente já explicou o que é inovação. A inovação precisa muito de empatia, que é eu preciso entender problemas profundamente da maneira que eu me sinta seguro e confiante de criar uma solução para resolver aquele problema. E eu preciso analisar isso. Eu preciso ter análise a ponto de ser qualitativa, de entender pessoas, entender a dor da pessoa, como fazer aquilo ali. Então, para a gente poder inovar, é muito mais uma questão humana do que uma questão de software, de máquina, de tecnologia. Tecnologia, ela passa a ser sempre foi, né, um meio de fazer alguma coisa. Ela nunca vai ser a finalidade de alguma coisa. É como se fosse um martelo. Você pode usar um martelo para pregar, para quebrar uma parede, para tirar um prego de uma tábua. Ele é sempre um meio. Você é que vai dizer o que é que você quer fazer com a tecnologia. Assim como a tecnologia que for utilizada no martelo, isso serve para qualquer outra tecnologia, como Big Data, inteligência artificial, machine learning, realidade aumentada, blockchain, qualquer outra coisa que venha a surgir aí, metaverso, blá blá blá. Se não tiver utilidade, não vai servir de nada. A décima, pessoal, é justamente sobre uma capacidade mais humana e inata ali, que é a resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, principalmente flexibilidade cognitiva. Então, o que é que a gente precisa trabalhar, desenvolver de competência? Nossa resiliência, que é
conseguir superar a diversidade, né, e aprender com isso sem se prejudicar emocionalmente. Ter também um aprofundamento de autoconhecimento, né? Pô, o que é que me faz feliz, o que é que me deixa triste, quais são as situações que eu perdi a cabeça, por que eu perdi a cabeça, que tipo de emoção é essa que eu estou sentindo, como é que eu consigo reconhecer minhas emoções e como é que eu consigo controlar até certo ponto minhas emoções para que eu possa ter uma inteligência emocional maior. E isso vai permitir também que eu tenha um nível de tolerância ao estresse melhor também, porque eu vou me conhecer, então eu vou entender qual situação eu devo me deixar levar ou não. E também flexibilidade, porque você vai precisar aplicar diferentes conhecimentos em diferentes situações para diferentes pessoas que têm, vamos dizer assim, maturidades distintas. Ou seja, eu não posso explicar para uma pessoa que não sabe nada sobre tecnologia o que é um blockchain, do mesmo jeito que eu vou explicar para a pessoa que é especialista em blockchain. Eu preciso adaptar minha capacidade de explicação, meu vocabulário, meus termos, meus exemplos. Então, essa capacidade de flexibilizar e explicar, talvez, coisas semelhantes de maneiras distintas é um ponto também importante, tá? Por fim, fechando essa questão sobre habilidades, vale pensar, tá, mas como é que isso impacta na sua relação de trabalho no futuro? Eu me lembro lá, não sei se foi Vinícius ou foi José, comentou no início lá, mas hoje as coisas já estão diferentes. Beleza, mas o que é que tem mudado, assim, a nível de atividade de trabalho? Qual foi a maior mudança da forma de trabalhar que vocês viram acontecer nos últimos anos? Me digam aí. Rapaz, eu acredito que recentemente a questão de você poder trabalhar em casa, né? Foi uma das coisas que eu vi mais que se expandiu em muitas profissões, né? Show de bola. Tinha uma galera que já trabalhava em casa e aí rolou a pandemia. Um monte de gente foi meio que precisou trabalhar em casa e aprendeu que, opa, dá para fazer o que eu fazia, só que em casa. Para alguns é melhor, para outros nem tanto. E aí a galera também aprendeu que não precisa também ser uma coisa ou outra. Pode ser o meu termo também. Tipo, eu posso trabalhar uns dias em casa e uns dias no escritório e vice-versa. Concordo contigo, José. Foi uma das maiores mudanças, né, que teve recentemente. E isso também permitiu outras coisas, tá? A mesma. É isso que eu ia Desculpa, falar. Essa questão também do home office permitiu, inclusive, que a gente não tivesse mais uma limitação geográfica. Uhum. Breno colocou bem aí, né? Várias pessoas que começaram a trabalhar home office estão trabalhando em outros países na sua casa. Então, isso trouxe uma flexibilidade muito grande. E isso, assim, permitiu, por exemplo, empresas contratarem pessoas que moram e moravam em outros lugares. Que se não fosse por conta dessa perspectiva, aquela pessoa nunca trabalharia ali e nem aquela empresa nunca teria aquele brilhante profissional no time deles. Fala aí, José. Pegando esse exemplo aí que Daniel Vinícius citou, né, o WhatsApp, eu vejo isso que o WhatsApp também evoluiu muito no quesito de quê? Eu digo isso por conta da minha cidade. Minha cidade é do interior, Cachoeirinha, não sei se vocês conhecem. Pense na cidade do queijo. Você É a passar lá cidade indo comprar um queijo, o pessoal perde amizade com você, né? É a cidade do queijo e a cidade do Couro do Aço, né? Couro do Aço tá a questão de produtos de vaquejada. Sim. Aí por que eu estou citando o WhatsApp, né? Que antigamente, há uns 10 anos atrás, existia, por exemplo, 4 pessoas que eram as mais ricas da cidade. E, tipo, era aquele povo antigo, que só trabalhava com transportadora, ia lá, levava a mercadoria para o cliente, por exemplo, no Pará ou em São Paulo. Mas a partir do momento que surgiu o WhatsApp, muitos empreendedores acabaram, como é que se diz, caminhando nessa linha. Aí o que foi que houve? Muitas pessoas que eram consideradas as mais ricas, hoje teve muitos que fechou selaria por conta que estagnou, não evoluiu. Não queria mexer nem no WhatsApp, nem nada. Então, assim, a gente vê que até o WhatsApp, né, nesse quesito do empreendedorismo, afeta até em cidades do interior, né? Assim, se você não se adaptar, você fica para trás. Por exemplo, muita gente hoje que tem uma lojinha, né, vende roupa, vende alguma coisa, vende pelo Instagram e pelo WhatsApp, né? Manda entregar depois, facilita pagamento. Então, a tecnologia tem aberto muitas possibilidades, né? O ponto aqui sobre trabalho, eu reuni algumas questões assim mais latentes para conversar com vocês.
E aí eu tô fazendo um de para aqui, tá? Como antes era e como é que ficou agora. Tipo, antes a gente tinha uma condição estática, assim, tipo, poxa, eu era desenvolvedor de software, eu era analista de empreendedorismo, eu era consultor de inovação, então eu só fazia aquilo. E hoje você tem uma condição fluida. Eu, por exemplo, eu tenho uma percepção fluida de que, tipo, você não precisa cumprir 8 horas, você não precisa estar ali 100%. Então, às vezes você nem sabe direito o que aquela pessoa faz, porque ela faz um monte de coisa, e isso tem a ver com o segundo ponto, que é, antes você tinha uma profissão, sei lá, a pessoa era professora, mas hoje a pessoa pode ser professora e pode ser dona de uma startup ou fundadora de uma startup. Ela pode ser professora, fundadora de startup, mas ela também participa de alguma coisa na comunidade e ela vende plantas no final de semana. Eu também me encaixo nisso, que é tipo, eu não vejo uma profissão. Às vezes eu sou consultor, às vezes eu sou analista de alguma coisa, às vezes eu tenho uma startup, às vezes eu sou professor de uma faculdade. Então, em determinados momentos, eu digo que eu vou trocando o chapéu ao longo do dia e fazendo coisas que para mim tem total sentido, total relação, do que simplesmente ser uma coisa ali estática. Empresas também mudam para grupos de trabalho, tipo, ao invés de você ter empresa X e que todo mundo ali, não, mas é grupo de trabalho, as pessoas vão se reorganizando em lugares diferentes ou em projetos diferentes. Às vezes nem precisa ter um espaço físico mais, as pessoas trabalham nas suas casas ou de outros lugares, como coworkers e tudo mais. Então, esses cargos que antes você tinha uma função, você passa a ter um cargo, mudou para uma função momentânea, que é, às vezes tu é um líder de um projeto, às vezes tu é um liderado em outro projeto, uma liderada, às vezes tu está num projeto com 3 pessoas, às vezes tu está num projeto com 70 pessoas, então você tem que entender que essas mudanças ocorrem e se adaptar a essas mudanças também. Antes agora tinha a jornada de 8 horas e hoje você tem empresas aí com um contrato que é 100% home office, sem ponto. Então você não necessariamente tem alguém fiscalizando ali a jornada de trabalho que tu tem. E muitas pessoas também nem querem isso, querem ter tipo o seu trabalho lá de 8 horas, mas em casa chega e vai fazer outras atividades, brinde para fora, tem um e-commerce, programa de afiliado, vende outra coisa. Então as pessoas preferem se auto-organizar ali de acordo com a agenda dela. Isso tem muito a ver com a CLT, né, que é a carteira de trabalho, e freelancers autônomos liberais. Eu conheço pessoas que abriram mão do trabalho e viraram freelancer. Tipo, pô, eu prefiro ser freelancer do que ter a carteira assinada em algum lugar. Eu me sinto mais feliz, trabalho melhor. Então, isso acaba fazendo sentido para algumas pessoas também. Nessa relação, o que é que acontece, tá? Tipo, isso meio que modifica algumas organizações que eram muito paternalistas, tipo, hierarquizadas, e elas passam a ser muito mais horizontais, e elas buscam pessoas que tenham postura de dona ou de dono, né? As pessoas, aquilo que a gente fala, de vestir a camisa, alguém que se importe de fato e tenha aquela pegada de ter uma autogestão, saber lidar com suas agendas, saber suas responsabilidades, saber o que é que você tem que entregar. Essa hierarquia não é tão forte, é mais uma discussão sobre ideias, né? Então, se a minha ideia for melhor do que a ideia do meu superior ali, eu sei que eu vou ser ouvido e talvez minha ideia seja acatada, porque faz mais sentido do que simplesmente a ideia de alguém que chegou antes ou de alguém que ocupa um cargo de liderança e por conta simplesmente disso, a ideia dele tem que ser sempre melhor. Então, essas lideranças também são situacionais, como eu citei. Você tem que saber que você pode ser líder de um projeto, líder de uma empresa, e em outro momento você voltar a ser colaborador. E tudo isso faz com que tudo pareça um pouco meio com empreendedorismo. Tudo meio que tem a ver com empreender. E aí, para entrar nesse assunto, eu acho que era importante definir o que é empreendedorismo para mim, tá? O que é que eu acredito que seja empreendedorismo. E aí, Tiago Matos, inclusive, fica a dica de para quem gosta de ler. Eu citei 2 séries, né? E agora vamos citar um livro. Existe um livro chamado Vai Lá e Faz, que é de Tiago Matos. Tiago Matos aí, sem H no Tiago e com 2 T's no Matos, que é um livro muito massa. Eu acredito até que vocês conseguem acessar ele gratuitamente pela internet, porque o próprio autor, alguns anos atrás, liberou o acesso gratuito desse livro. E Tiago diz o seguinte, diz que empreender é não aceitar uma realidade de maneira resignada, ou seja, de braços cruzados ali. E motivado por querer mudar essa situação, você busca gerar impacto positivo no mundo através de uma estratégia que ela é co-construída, ou seja, você não quer, você olha para um problema e você fica incomodado com aquele problema ao ponto de querer resolver ele e aí decide não resolver sozinho, você resolve de forma colaborativa, tendo apoio de outras pessoas. Então isso é empreender.
Então, você, com essa perspectiva, você pode pensar em empreender na sua vida, você pode pensar em empreender criando uma empresa, e você pode pensar em empreender até mesmo dentro da sua própria empresa onde você trabalha. E aí, para tentar mostrar a vocês a relação muito próxima de tudo isso, desse profissional do futuro com o empreendedorismo, eu queria mostrar a vocês quais são as 10 principais competências dos empreendedores, tá? A primeira dela é a busca de oportunidade e iniciativa. Quem empreende tem, por essência, a necessidade de buscar oportunidades e ter iniciativa para correr atrás, não ficar sentado no sofá esperando tudo ali acontecer. Então, está sempre buscando a oportunidade de empreender, de vender mais, de melhorar aquilo. Então, isso tem muito a ver com persistência também, que é diferente de ser insistente, tá? Insistente é quando você fica tentando um resultado diferente e executando a mesma coisa, ou seja, tipo, tu fica empurrando o teu dedo na tomada até esperar que a tomada não dê mais choque. Persistência é diferente, é tipo, eu empurrei meu dedo na tomada, vi que tomei choque, agora eu vou tentar fazer o que eu quero de uma maneira diferente, com base no aprendizado que eu já tive lá, com meus erros e meus acertos passados. Então, persistir é importante até para você não abandonar na primeira tentativa, né? E aí, só um parêntese rápido, vocês nunca pararam para pensar, mas existe um produto chamado WD-40, que é muito usado para coisas de mecânica, limpar equipamento, coisas do tipo, tirar graxa e tal, essas coisas que está emperrando. E WD-40 porque tiveram 40 tentativas de criar aquele negócio. Então, na 40ª foi que alguém conseguiu, aí botaram lá WD-40. Então, imagina se o cara tivesse desistido, ou a menina tivesse desistido na primeira, não ia ter WD-40. WD-40 só teve porque teve WD-1, WD-2, WD-3, até a gente chegar no 40. O outro ponto é comprometimento. Você precisa ter iniciativa, você precisa ser persistente, mas você precisa se comprometer e entregar aquilo, de querer materializar aquela ideia que tu teve, que tu achou massa, que o mundo precisava daquilo, então tu precisa se comprometer e fazer isso. Não ficar empurrando as coisas com a barriga, nem nada desse tipo. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma exigência própria, natural, de buscar qualidade e eficiência. Eu estou empreendendo, eu não preciso que venha ali Carla me dizer se meu produto está bom ou ruim, não. Eu tenho que olhar para o meu produto e eu ser a primeira pessoa a exigir mais qualidade, exigir mais eficiência do que eu estou fazendo. Então, isso é uma característica muito presente em quem empreende, tá? Assim como correr riscos calculados. O que quer dizer? Tipo, todo mundo corre risco. Você sair de casa hoje em dia é um risco. Você tem risco, N tipos de risco diferentes. Desde uma árvore cair na tua cabeça, tu ser atingido por um raio, ou ser assaltado ou assaltada, a qualquer tipo de coisa, tá? Agora, existem riscos de maior probabilidade e de menor probabilidade. Mas a gente naturalmente mapeia esses riscos e assume aquele risco que eu quero correr ou não. Por exemplo, eu acho que eu não vou ser assaltado, mas também eu não vou ficar fazendo stories no meio da rua com o celular mostrando para todo mundo, para ninguém dar um bote no meu celular e levar. Isso é você mensurando o risco que você aceita correr ou não. Quem empreende faz a mesma coisa. Existe o risco da incerteza, o risco do cliente gostar ou não gostar. Então, o empreendedor busca informações sobre aquilo e calcula qual é o risco que ele aceita correr e qual é aquele risco que ele não aceita correr, tá? Não significa que ele vai se jogar de cabeça em qualquer coisa, ele vai sempre ponderar e deve ponderar antes de tomar essa decisão. Ele vai estabelecer metas, então, onde eu quero chegar daqui no final do ano, daqui 5 anos, o que é que eu quero fazer depois que acabar a faculdade, o que é que minha startup vai acontecer, o que é que eu vou fazer daqui a 6 meses com a minha startup, onde é que eu quero estar, profissionalmente eu quero estar onde. Então, você precisa estabelecer metas, né? E buscar informações. O Google está aí para isso, vídeos e não falta informação para quem tem acesso à internet, né? Então, hoje você não sabe fazer uma coisa, é só botar no YouTube ou botar no Google como fazer, escreve o que você quer, que provavelmente alguém já gravou um vídeo ali explicando como você deveria fazer isso. Eu até, um dia desse, achei muita graça, uma pessoa reclamou comigo que se chamou um técnico para consertar um equipamento na casa dele, e aí quando viu, disse que o técnico chegou lá, abriu o YouTube e botou como consertar a máquina do modelo tal. E ficou vendo o vídeo no YouTube e consertando a máquina lá ao mesmo tempo. Aí ficou achando, e eu disse, pô, você está estudando, por que tu não fez? Tu vai reclamar porque o cara tem que decorar tudo na cabeça dele agora, todas as máquinas, todos os modelos. O cara falar não resolveu? Você pagou ele para resolver ou pagou a ele para saber se ele sabia resolver decorado ou sem decorar?
O outro ponto é planejamento, tem tudo a ver com meta, né? Tipo, e para planejar, é muito importante que você faça a seguinte reflexão, tá? Onde é que você está hoje? Onde é que você quer estar no futuro? E no meio disso, você descobrir o que é que você precisa fazer. Basicamente, isso é o roteiro de qualquer tipo de planejamento, tá? Só que não adianta planejar, que nem meta no final do ano, e botar na gaveta. Você tem que monitorar para saber se você está evoluindo, se você não está evoluindo, por que você não evoluiu, ou por que você evoluiu, e o que é que você vai fazer mediante isso, tá? Então, esse não só planejamento, mas o monitoramento é fundamental. Tem uma boa capacidade de persuasão. Persuasão é você ter um poder de convencimento legal para convencer as pessoas que aquela tua ideia parece louca, extraordinária. As pessoas devem comprar, as pessoas devem gostar, as pessoas devem vir trabalhar contigo. Então, ter um bom poder de persuasão com uma boa rede de contatos, né, o vulgo network aí, tipo, ter boas relações, relações valiosas é fundamental. E por fim, você tem independência e confiança, porque senão você não vai sair do lugar, você vai ficar sempre esperando a melhor hora para aquilo acontecer. Ah, mas quando eu tiver, se eu tiver essa oportunidade, eu às vezes a oportunidade passa, tu nem vê. Então você tem que ter independência de começar a se mexer primeiro e ter a confiança de que vai fazer aquilo dar certo. E aí, pessoal, eu penso que então, diante de tudo isso, fazer é empreender. Se você não aceita nada de forma resignada ali, de braços cruzados, e você cria algo para mudar aquilo, você está empreendendo, então fazer é empreender. E hoje, a gente não pode simplesmente saber, a gente tem que saber como fazer, a gente tem que fazer. E hoje em dia eu digo que a gente tem que fazer uma quarta coisa, que é mostrar aos outros que a gente está fazendo. Porque se eu só sei, eu sei fazer e eu faço, e eu não tiro foto nem filme para botar na internet para mostrar que eu estou fazendo, o povo não acredita. Você é como se eu tirasse férias, e aí eu tirei férias, passei um mês fora de casa, voltei, o povo vai dizer, tava onde? Eu digo, tô de férias, aí o povo abre a tua rede social e diz, mentira, que eu não vi foto nenhuma, tu não botou foto em canto nenhum, como é que tu tava de férias? Isso também serve para a vida profissional, tá? As pessoas precisam saber também do que está fazendo. Então, essa mentalidade empreendedor, ela permite com que amadores virem profissionais. Por exemplo, pessoa que não era cantora e virou cantora da noite para o dia, ou teve destaque, né, momentaneamente. Isso também permite que você, às vezes, raras ocasiões, você possa aprender uma coisa, se tornar especialista sem ter feito uma faculdade, por exemplo. Você tem livre acesso à informação, mas uma perspectiva de, olha, tu precisa fazer mais do que falar. Tu não adianta ficar parado no canto reclamando ou falando e não fazendo nada. É aquela pessoa que fica reclamando que a praia é suja ou que a cidade é suja, mas nunca pega um lixo do chão, nem joga seu próprio lixo na lixeira. Então a gente precisa das pessoas que peguem o lixo dos outros, jogam na lixeira, e as pessoas que peguem seus próprios lixos e joguem onde deve ser jogado. Ou melhor ainda, as pessoas que evitem gerar lixo quando puderem. E um ponto também sobre ter uma cultura maker, uma cultura do que seria fazedor mesmo. Tipo, ó, eu posso fazer, eu pego uma impressora 3D, eu tenho um espaço ali que eu posso alugar, eu posso construir o que eu preciso fazer, eu posso desenvolver o software que eu quero, e eu estou sempre pensando que aquilo vai melhorar. Ou, pô, ninguém investe na minha ideia, eu faço uma vaquinha, eu faço crowdfunding, tipo, levanta esse dinheiro e bota minha ideia para frente. Então, tipo, olha, privilégios, né, mais estrelas para aquelas pessoas que, apesar de tudo, buscam fazer o que acreditam. Então, pessoal, empreender é se preparar para o futuro. Então, quando a gente pensa que essas competências empreendedoras têm muito a ver com o que o profissional do futuro tem, a gente vê que no futuro, ser um profissional tem muito a ver com ser empreendedor também. Fala, Michele. Não, eu queria só complementar uma coisa, Breno, que você falou aí, né? A ideia de você não só tem que saber, mas você tem que fazer, né? Você tem que ser visível, né? Ou seja, as pessoas têm que conhecer que as pessoas têm que saber que você sabe fazer aquilo, e você tem que saber vender o seu produto, né? Então, eu coloquei aqui um filme que eu acho que é um filme que eu acho muito legal, que é um filme do DiCaprio, o Lobo de Wall Street, que é um filme, ele não é muito politicamente correto, mas assim, ele dá uma série de dicas bem interessantes. E uma coisa que eu acho bem interessante é ele pede para o cara vender uma caneta para ele. Então, essa cena é clássica, eu acho que eu recomendo a todos assistirem,
né? Porque a ideia é você tem que saber fazer, você tem que fazer com que os outros saibam o que você faz e você tem que saber vender o seu produto, né? Outra coisa que eu acho importante também desse mindset empreendedor é a história de você também gerar impacto. Sim. Você não pode simplesmente só pensar em fazer novos negócios, mas você tem que causar impactos positivos, né? Hoje a gente está com um público, um mercado, que as pessoas não querem simplesmente o mesmo produto, mas eu quero saber se aquilo ali não causa danos ambientais, se aquilo ali não está gerando empregos, se aquilo ali não usa mão de obra escrava, se você está fazendo um bem para uma determinada comunidade, enfim, você tem que hoje pensar em causar impacto. Inclusive, hoje está sendo outra vertente que está sendo usada para analisar se as coisas têm sucesso. Sucesso não é apenas financeiro, mas sucesso também do ponto de vista do impacto que você está gerando no mundo em que você está envolvido. Tá? Então, procurem saber também quem são empresas B, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, que hoje eu não só quero ter sucesso, mas eu quero causar impacto. Com certeza. Eu diria que tem algumas frases e agradecer muito, Michel, por trazer esses pontos, né? Eu, particularmente, aí falando por mim, tá? Breno, tipo, acredito que não existe sucesso sem saúde. É o primeiro ponto. Você não chega a canto nenhum sem saúde. Então, primeiro você cuida da sua saúde física e mental. E segundo ponto, que você precisa fazer algo que se torne o mundo melhor do que estava antes de você. Senão você não está fazendo nada de bom para isso aqui. Então você tem que pensar sempre em pensar em alguma coisa, pô, o que é que eu sei fazer e o mundo precisa de mim para tornar ele um pouco melhor dentro do que a gente pode fazer, né? Eu adoro também o filme, tá? Só não tentem fazer a mesma coisa que o cara fez, porque aquele cara foi preso, viu? No Lobo de Wall Street. É, pessoa não muito boa para ser seguida à risca. Pegue só algumas coisas legais, as coisas que são ruins, deixem por lá, porque Por isso que eu fiz a ressalva. Ele é bem politicamente incorreto, mas eu acho assim que uma coisa que eu acho legal da cena da caneta eu acho fantástica, mas não, de fato mas é muito bom. Tem outra coisa que eu acho que talvez vocês não saibam, mas tem um filme que é bem parecido assim, a nível de coisas de discutir ética, moral e tudo mais, se chama Fome de Poder, que é a história da marca, né, da franquia McDonald's. Não sei se vocês já assistiram, mas vale a pena também assistir e vocês vão descobrir, quem não assistiu, né, vão descobrir várias coisas sobre a McDonald's que vocês nem imaginavam. Uma delas, só para dar um spoiler, é que a McDonald's ganha dinheiro, não ficou rica vendendo hambúrguer, ela ficou rica fazendo outras coisas. Mas o ponto aqui que eu queria fazer a dinâmica com vocês agora, tá? Partindo desse princípio, com base em tudo que a gente falou, eu queria perguntar a vocês o seguinte, tá? Trazer primeiro umas inspirações, que é... Não sei se vocês viram isso aqui, se vocês conhecem, isso aqui é uma startup pernambucana, tá? Que se chamava Inloco, hoje em dia nem Inloco, mas se chama Icogna, que era uma startup do Porto Digital, que desenvolvia uma solução voltada à publicidade por georreferenciamento, tipo, sei lá, quando tu entrava numa loja, ela sabia que estava lá e mostrava uma publicidade sobre algum ponto para tu. E esses caras venderam esse braço para a Magazine Luiza e se tornaram Incogni, e hoje eles trabalham com a solução que garante segurança e validação de dados digital. É tipo como eles criaram uma identidade digital. Eles conseguem saber que tu é você sem necessariamente acessar teus dados, sabe? Isso serve, por exemplo, para quem vai abrir uma conta corrente, fazer um cadastro em algum lugar, eles conseguem validar o teu cadastro sem necessariamente pegar dados sensíveis teus para fazer isso. E aí é só para mostrar, tá? Tipo, eram estudantes como vocês, eram pessoas como nós somos e conseguiram, então, aí criando uma coisa legal. E aí vem a dinâmica, tá? Tipo, como é que vocês podem, então, diante de tudo isso, mudar o futuro de Breno, vocês? posso só Opa, fazer uma parte? pode sim. A gente cita muito o caso da Inloco, né? Porque justamente a Inloco nasceu, de certa forma, numa disciplina de projetão. Tá? Então, aqui a gente tem aqui na UFPE, então, de vocês que são alunos da UFPE, tá? Eu acho que saiu de uma ideia, essa ideia eles quiseram colocar em prática,
porque uma ideia sem colocar em prática continua sendo uma ideia, tá? Então, por isso que eu acho muito importante. E cresceu, né? Ele, como o Breno falou aí, tá inclusive durante a pandemia, eles fizeram um auxílio muito grande, inclusive para conseguir detectar onde estava tendo aglomeração, porque estava usando celulares para o georreferenciamento. Então, é usado não só para propaganda, mas a tecnologia que eles desenvolveram foi usada, inclusive, para fazer mapeamento agora, durante a pandemia, de pessoas que estavam aglomeradas, né, onde estava tendo aglomeração de pessoas. Então, vejam que uma mesma tecnologia pode ser usada desde para fazer venda, por georreferenciamento, como outro tipo de localização. Então, isso é bem interessante. Isso aí, foi bem isso aí mesmo. Perfeito, pessoal. Sobre isso, perspectivas de mudar o futuro, tá? Queria perguntar a vocês conhecem essas pessoas? Quem aí conhece? Daniel Dias e César Cielo. Eu conheço César Cielo só, mas só pouquinho. Só um pouquinho. O Fernando falou que conhece ambos. Eu vou Daniel dizer... Dias é um grande nadador brasileiro, paralímpico. Perfeito. Inclusive com mais medalhas ainda do que César Cielo. Isso. Muito mais medalhas, infinitamente mais medalhas do que César Cielo. Eu acho que Daniel Dias, quando ele se aposentou, mas ele ganhava tipo assim, de 6 a 7 ou mais medalhas toda vez que ele ia para uma Olimpíada lá. E semelhanças, tá? Ambos são brasileiros, ambos são atletas, ambos são medalhistas olímpicos, tá? Olímpicos e paralímpicos. Mas a gente sabe que eles disputam modalidades diferentes. E aí a gente pode pensar, tá? É a primeira reflexão para vocês. Vocês controlam as habilidades e competências que vocês nasceram? Por exemplo, poxa, eu queria ter nascido um pouquinho mais criativo, eu queria ter nascido um pouco mais esperta, eu queria ter nascido com maior facilidade de lidar com pessoas, eu queria ter nascido com um pouco mais de habilidade atlética. Vocês conseguem voltar no tempo e mudar isso? Sim ou não? Vamos lá, quem é que acha que pode e quem acha que não pode? Eu acredito que sim. Um grande exemplo que eu posso citar não sei se todo mundo conhece o jogador Cristiano Ronaldo, né? Muita gente Sim? compara, né, Messi e ele. Messi é aquele cara que, como você está falando aí, nasceu, né, com talento entre si e só desenvolveu as atividades. Mas Cristiano Ronaldo é aquele cara que desenvolve o próprio corpo para desenvolver a atividade dele. Tanto que, biologicamente, já fizeram estudos que ele tem 37 anos, mas com corpo de 21. O jogador de 21 anos não consegue chegar ao porte que ele chegou. Então, assim, foi coisas que ele foi se adaptando ao ambiente, né? Perfeito, mas olha, eu concordo com você, tá? Mas eu tô perguntando aqui se era como se, será que Cristiano Ronaldo poderia escolher ter nascido mais habilidoso? Ah, se fosse para escolher, todo mundo escolheria. Então, a gente não pode voltar no tempo e escolher como eu queria ter nascido. Eu queria ter nascido melhor para isso, melhor para outro. Eu posso, com base no que eu nasci, tentar melhorar, concordo com você, mas eu posso voltar lá atrás? Não posso. E aí, qual é a ideia que eu tenho que trazer para vocês, tá? Se eu não posso, eu vou amassar esse tutinho, então dane-se. Se eu não posso voltar no tempo e escolher como eu queria ter vindo, mais alto, mais baixo, mais esperto, menos esperto, mais criativo, mais atlético, com maior raciocínio lógico ou não, então isso não importa. O que importa outras coisas. E aí acontece muito também na vida da gente que ao longo da vida a gente tenta fazer umas coisas e as pessoas vão meio que bloqueando a gente, tipo, menino, deixa disso, tu não nasceu para isso, tu não vai ser jogador de futebol, tu não vai ser nunca professora, tu não vai ser astronauta. Então as pessoas vão te bloqueando ao longo da vida ali, vão te impedindo até de desenvolver algumas habilidades, alguns caminhos que você queira fazer. A gente pode meio que apagar isso, tipo, poxa, eu queria voltar no tempo lá e ter ignorado a pessoa que me disse que eu não podia ser tal coisa. E desde lá de trás ter me esforçado para fazer isso. Posso voltar no tempo para apagar esses impedimentos que eu tive? Não. Então, desse mesmo jeito, eu vou amassar isso e vou dizer dane-se. Porém, eu tenho outra pergunta a vocês. Vocês têm controle sobre o que pode fazer a partir de hoje? Vocês conseguem controlar o que vocês vão fazer a partir de agora? Sim. Então, se vocês conseguem fazer isso, a minha dica é mova-se. Se mexam,
tire a bunda da cadeira e corram atrás das coisas que vocês querem. Alguns vão ter mais facilidade por conta dos seus privilégios, outros vão ter mais dificuldade, mas se mexam. À medida que você se mexer, algumas pessoas com certeza vão chegar junto de você para te ajudar a você chegar onde você quer, tá? Pensem sempre que o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Então não adianta ter nascido talentosa, talentoso, isso, aquilo, outro, se você não se esforça. Uma pessoa que se esforça tende a superar aquela pessoa que não se esforça, em muitos dos casos. Então, pensem sempre, trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. E se você já nasceu talentoso ou talentosa, se esforce, porque senão você também vai ficar pelo caminho. E aí a pergunta final para vocês, tá? Diante de tudo isso que a gente falou sobre tecnologia, sobre avanço, sobre o futuro do trabalho, sobre empreendedorismo, o que é que vocês vão fazer agora? Vão ficar aí parados? Isso aqui é a minha palestra sobre o futuro profissional. Eu queria agradecer a vocês, dizer que aí estão as minhas redes sociais, se vocês quiserem me procurar no Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade. De vez em quando eu consigo botar alguns conteúdos lá, algumas reflexões sobre empreendedorismo e sobre o que eu estou fazendo também. E aí eu queria agradecer a vocês e separar esse espaço também para responder alguma pergunta, alguém queira comentar alguma coisa, fazer críticas e elogios. Fico super aí disponível para vocês. Ninguém vai falar. Vou agradecer Marta, José e Camila aqui pelos elogios, tá? Fico muito feliz, mas e também se vocês quiserem perguntar, perguntem. Essa é a hora de abrir o microfone mesmo, perguntar aquilo que vocês estão com vontade. Mandem brasa aí. Isso, gente, isso aqui é uma conversa e assim, vocês têm uma excelente oportunidade, né, de conversar com o Breno. Então, perguntem, façam comentários, eu acho que é importante esse momento de interação. Meu Deus. Quem perguntar ganha uma caixa de chocolate. Aí no instante surgem as 3 perguntas aí. Mas, Ô, Breno, pessoal. ô, Opa, Breno, fala, Breno. assim, é uma área que eu gosto muito, né? Essa parte de finanças, que é basicamente a área que tu segue, né? Então, assim, tu teria algum curso online que tu diria, ó, José, tu poderia seguir, que vai abrir tua mente, a partir daqui tu vai poder seguir tal caminho na tua profissão que tu pretende e tal. Que eu estou atualmente cursando engenharia civil. Só que quando eu me formar, eu pretendo ir para essa área de finanças, entende? Cara, assim, boa pergunta. Tipo, eu sou uma pessoa apaixonada pela área de finanças, tenho formação acadêmica na área de financeira, inclusive. Já atuei em alguns momentos da vida na área de finanças. E hoje eu vejo que o mercado está mais aberto do que estava há 5, 10 anos atrás. Tipo, na época, inclusive, que eu me formei, era muito difícil trabalhar na área financeira ou no mercado financeiro. Hoje se tornou, por alguns motivos do que a gente conversou aqui, muito mais acessível, tem mais espaço para você fazer isso. Uma sugestão que eu te dou, cara, a depender do que tu quer fazer dentro do mercado financeiro, que ele é imenso, né? Vale buscar algumas certificações. Tipo, o mercado financeiro é muito regulado e muito certificado, então vale tu estudar e obter algumas certificações dentro da área que tu quer trabalhar. Não sei se te ajudei, mas eu Entendi. seguiria nesse caminho. E o outro ponto é conversar com as pessoas que trabalham nisso hoje. Não só para pegar contatos, estabelecer rede de contatos com essas pessoas, mas também ter um gostinho para saber se é isso mesmo que tu quer fazer. Entendi. Valeu, Breno. Nada. Eu gosto de dizer isso porque vendo de fora tudo parece bonito, sabe? A grama do vizinho do lado ela é sempre verde, maravilhosa, mas às vezes lá dentro é uma grama sintética. Eu queria até complementar um pouco essa fala de Breno, Parar aqui. falando que, na verdade, é o seguinte, tá, William? Eu acho que você tem que estar aberto a oportunidades. As oportunidades podem surgir em várias áreas, inclusive na área que você está estudando, que é engenharia civil. Né? Porque, na verdade, você tem que estar atento, literalmente mover-se, como o Breno falou, ficar de olho em tudo que está acontecendo, participar de eventos como esse, participar de...
vai em lugares onde as pessoas estão discutindo inovação, onde as pessoas estão vivenciando inovação. Simplesmente, às vezes, numa roda de conversa, você vai poder identificar uma oportunidade. Fica de olho em pessoas, né? Fica de olho nas tendências, nas mudanças, como os negócios estão caminhando, né? Porque Breno até estava falando no início, quando ele estava falando naquela mudança, né? A mudança de profissionais, que alguns profissionais estão sumindo, mas na verdade você vê muitas delas estão mudando, e se você não muda junto com isso, no mundo com elas, você literalmente vai fazer como, não lembro quem falou aqui, os negócios vão falir, né? Então, isso não só em negócios físicos, mas negócios digitais, serviços. Então, é ficar literalmente atenado, mover-se, estudar, conversar, ter redes de contatos, conversar com pessoas que pensam, tentar aquela história, né? Tentar conversar com pessoas que pensem diferente de outras áreas, porque hoje, mais do que nunca, a gente vê que o conhecimento não é segmentado. A gente precisa interagir, não é porque você, digamos, a de engenharia civil, você precisa interagir com alguém lá da medicina, com alguém de direito, com alguém de administração, com alguém de design. Então, porque o conhecimento, ele é contínuo, ele não é segmentado. Perfeito. Obrigado, professora. E assim, cara, tipo, olha, 2 dicas que eu faço, eu acho que todo mundo deveria fazer. Internet tá aí pra gente tirar proveito. Então, quer se aprofundar numa área, quer entender sobre a área, procura as pessoas que são referência àquela área e começa a acompanhar o que essas pessoas fazem, vai ler os livros que essas pessoas leram, vai assistir os vídeos e filmes que essas pessoas assistiram, vai se desenvolver também em relação a isso, sabe? Tipo, é importante a gente entender que algumas pessoas vieram antes de nós e elas passaram por alguns problemas e que a gente não precisa passar pelos mesmos perrengues que elas passaram antes e a gente pode meio que encurtar o caminho, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é buscar isso. Mas vamos lá, acho que a gente tem uns minutos ainda, cabem perguntas ainda. Acho que dá para responder umas 2. Boa noite. Eu queria uma dica sobre A organização de apresentação projetos. desde o início. Estão me escutando? Sim. Opa, Nelson. Nelson, Camila falou primeiro, deixa a Camila começar e logo em seguida você fala, ok? Vai, Camila, segue aí, que depois Nelson pergunta. Tipo assim, eu também tenho, assim, eu me envolvo em vários projetos ao mesmo tempo. Quero fazer tudo. E me confundo um pouco. Eu queria, assim, uma dica, assim, ó, vai por aqui, faz assim, porque eu pego tudo que vem eu digo sim. Aí, para aproveitar as oportunidades, eu digo sim para tudo. Perfeito. Vamos lá, dica sobre isso. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que diz sim para tudo. Porque em algum momento você vai se prejudicar por ter dito sim para um monte de coisa. Ou você vai ter um monte de coisa, não vai conseguir dar andamento às coisas que você tem, as pessoas vão ficar chateadas com você vai perder a oportunidade. Ou isso, se você mesmo assim conseguir fazer tudo, você vai acabar sacrificando sua saúde, tá? Então, tipo, não seja essa pessoa que diz sim para tudo, aprenda a dizer não. Dizer não é uma coisa libertadora, assim, tipo, a melhor coisa que tem na vida é você não é para mim, não vou fazer, não sei responder essa pergunta. Então, esse é o ponto legal, tá? Agora, para outra visão sobre isso, Camila, é tipo, para um pouquinho para olhar, tipo, o que é que tu gosta mesmo de fazer? Porque às vezes você faz um monte de coisa, mas nem tudo aquilo você gosta, você faz algumas por obrigação, outras você faz porque meio que tem que fazer mesmo, porque nem sempre a gente faz só o que gosta, mas procura ver o que tu gosta, tipo, o que é que eu gosto de fazer e o que o mundo precisa. Tem uma ferramentazinha chamada Ikigai, que vou até escrever aqui, é um termo em japonês, Ikigai. Ikigai é meio que uma perspectiva muito voltada a encontrar o propósito, né, enquanto motivação de vida, que ele reúne o que é que você gosta de fazer, o que é que você é boa fazendo, o que é que por que as pessoas admiram o que tu faz e por que as pessoas pagariam por isso, basicamente. E aí meio que encontrar essa interseção, ou seja, esse ponto em comum aí entre tudo isso, dá um norte legal. Eu falei para vocês que eu tipo faço muitas coisas, mas eu acho que tem um ponto central, assim, tudo que eu faço meio que está envolvido em inovação, empreendedorismo ou startups, tá? Então,
eu me sinto realizado, desde fazendo uma palestra, ou fazendo uma consultoria, ou desenvolvendo um projeto, ou empreendendo, portanto que esteja relacionado a isso. Então, tipo, você pode sim fazer coisas diferentes, mas que ela tenha foco. O que eu sugiro você analisar é se essas coisas têm foco, têm sinergia, ou são coisas muito separadas assim. E se forem coisas muito separadas, tenta escolher poucas delas para tu dedicar teu esforço. Porque se você estiver fazendo mais de 2, 3 coisas diferentes, isso alguma hora vai dar problema. Nada, Camila. Vamos lá, última pergunta. Quem quer fechar? Nelson? Eita, esqueci. Vai, Opa, Nelson. pronto, vamos lá, que eu acho que minha internet está meio ruim. Então, parabéns pela apresentação, muito interessante, Valeu. até para a gente já está no mercado. Veja, você falou de muitas coisas interessantes sobre ter esse mindset empreendedor, da inovação, e a gente poderia dizer que também eles seriam úteis para o mundo corporativo, já que as empresas estão encarando essa grande onda. Então, esses alunos necessariamente poderiam encarar essas habilidades só para fazer os seus próprios empreendimentos, ou a gente também poderia dizer para eles que dentro do mundo corporativo essas habilidades também vão ser cobiçadas, né? Demandadas também para se prepararem também para poder também aplicar no mundo das grandes corporações que estão querendo envergar pela inovação agora. Olha, Nelson, tipo, eu vejo que essas habilidades elas são úteis para qualquer tipo de profissional, sabe? É, Seja você empreendedor, seja você não empreendedor, até porque eu acho que empreender não é para todo mundo, e não porque eu acho que isso é uma coisa de popstar ou de rockstar. Eu acredito que, assim como ser médico não é para todo mundo, eu mesmo não gostaria de estar fazendo cirurgia nas pessoas, isso não me atrai, não é legal para mim. Então, eu acho que também algumas pessoas iam achar muito chato empreender. Então, mas algumas habilidades que a gente discutiu hoje são tidas como soft skills, né? Que são habilidades sutis. Elas são demandadas hoje por qualquer área de trabalho. Você pode ser tá na área de tecnologia, fora da tecnologia, na área da advocacia, fora da advocacia, na área médica, fora da área médica, na área de saúde no geral, ou sei lá, você está dentro você é atleta, você vai precisar ter essas habilidades. Então, enfim, eu acho que essas habilidades, principalmente as 10 ali, e o Fórum Econômico Mundial diz isso, né? Tipo, todos os trabalhadores, independente da atividade que exercer, precisa desenvolver essas competências. Acredito que foi. Não sei se eu te respondi, Nelson, mas obrigado pela pergunta, foi muito boa. Não, é isso mesmo. Era mais uma provocação, então, para passar para os alunos, né? Mas totalmente concordo também. Show, ótimo, obrigado. Então, só complementando o que Breno falou sobre o Ikigai, a gente tem nessa trilha que a gente vai percorrer, uma delas é justamente a questão de propósito. Tá? A gente precisa identificar qual é o nosso propósito de vida para os nossos negócios e, inclusive, na oficina que vai tratar sobre isso, vai ser falado sobre Ikigai também. Tá? Então, acho que é importante falar sobre isso também. Então, acho que eu só tenho a agradecer mais uma vez a Breno, agradecer a todos vocês que estavam aqui presentes. Acho que foi uma tarde de muito conhecimento. Né? Eu fiquei feliz pelos comentários que foram colocados aqui. Né? Então, eu fico muito, muito feliz mesmo quando eu vejo que aqui, o comentário, por exemplo, de Carla, que deixou com outra visão. A ideia é justamente isso, abrir os horizontes de vocês, abrir as perspectivas para o mercado que vocês virão a encontrar daqui para frente. Então, Breno, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua presença, pelo compartilhamento de tanto conhecimento com todos nós. Eu que agradeço, Michel. Muito obrigado pelo convite. Foi bom conversar com vocês. Foi muito legal. Eu vi só que Camila Wedge aqui mandou uma pergunta sobre sustentabilidade. Eu sugiro, Camila, dar uma olhada no que se tem sobre negócios de impacto. São negócios e startups criadas para desenvolver soluções voltadas ao contexto ESG, né, no contexto social, governamental, de governança e social, de governança e ambiental. E também tem um método para desenvolver esse tipo de negócio, chama modelo C de casa,
dá uma olhada também, tem um documento gratuito que você pode baixar para entender o contexto ali de como é. Acho bem legal. Mas, Michele, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui, espero que vocês tenham gostado e espero reencontrar vocês no futuro aí para a gente poder confraternizar novamente. Breno, só para colocar em relação a isso também, eu botei aqui também do sistema B, você falou do sistema C, eu coloquei aqui também do sistema B, porque eu acho interessante também isso, tá? As que procuram esse modelo, elas querem ser, como até aqui fala, são empresas que buscam ser melhor para o mundo e não apenas as melhores do mundo. E aí fala tanto da questão de sustentabilidade ambiental, sobre também com o desenvolvimento econômico, social. E tem as do modelo C que são basicamente focadas para essa questão social. Mas eu gosto muito do que fala nas empresas B, que é a ideia de causar impacto. Tá? Eu coloquei o link aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui de novo, e quem quiser depois dar uma olhada. Tá aqui. Eu coloquei o link do livro, coloquei o link do documentário sobre inteligência artificial, coloquei sobre a série. Então, se vocês quiserem dar uma caminhada aqui pelo chat, várias dessas coisas que Breno estava falando, eu fui colocando para vocês aqui no chat. Valeu, pessoal. Michele, mais uma vez, obrigado, prazer revê-la. Espero que a gente se cruze mais pela frente. Prazer, pessoal. Vou ficar na torcida por vocês. Espero que dê tudo certo por aí. Ok. Mais uma vez, obrigada, Breno, e a todos vocês. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.